Fiquei sozinha na chuva ao lado do caixão do meu marido, observando a água se acumular sobre o mogno polido, e percebi que meu filho não viria. O diretor do funeral havia me oferecido um guarda-chuva 2 vezes. Recusei ambas. Que viesse a chuva, que encharcasse meu vestido preto, grudasse meu cabelo grisalho no crânio, lavasse a maquiagem do meu rosto. O que importava? David estava morto. E Marcos, meu único filho. O menino que carreguei por 9 meses, amamentei durante cólicas, catapora e desgostos. Marcos havia escolhido uma festa de aniversário em vez do funeral do pai. Não qualquer festa de aniversário. A festa de aniversário da esposa dele. Sou Catherine Walsh. 62 anos. Enfermeira há 40 anos. Esposa por 38 e mãe por 35. Achei que entendia de sacrifício. Achei que entendia de amor. Estava errada sobre tantas coisas. O cemitério estava quase vazio agora. Alguns colegas de trabalho de David vieram, apertaram minha mão com olhos solidários. Minha irmã Jean ficou ao meu lado durante o serviço. Sua mão apertando a minha com tanta força que meus nós dos dedos ficaram brancos. Mas até ela tinha ido embora 20 minutos atrás, sussurrando que esperaria no carro, que eu precisava de um momento a sós. Um momento a sós. Como se o luto fosse algo que você pudesse agendar, distribuir em incrementos aceitáveis. Meu celular vibrou na bolsa. Eu vinha ignorando há 1 hora, mas algo, talvez a esperança desesperada de que Marcos tivesse mudado de ideia, que estivesse ligando para dizer que estava a caminho, me fez pegar o aparelho. Marcos, 14h47. Mãe, sei que você está chateada, mas a Siena só faz 30 anos uma vez. O pai teria entendido. Vamos visitar o túmulo semana que vem. Prometo. Minhas mãos começaram a tremer. Não pelo frio da chuva de novembro, mas por algo mais profundo. Algo que parecia estar rachando meu peito. O pai teria entendido? Li a mensagem 3 vezes. A cada vez, uma nova camada de raiva e desgosto se assentou sobre mim como sedimento no fundo de um lago. David não teria entendido. David havia pedido por Marcos com suas últimas palavras coerentes. 3 dias atrás, naquele quarto estéril de hospício que cheirava desinfetante e morte, meu marido apertou minha mão e sussurrou: Onde está o Marcos? Quero ver o Marcos. Liguei para nosso filho imediatamente. Disse que o pai dele tinha horas. Talvez um dia no máximo. Estarei aí amanhã, mãe, Marcos disse. Prometo. A Siena tem esse compromisso hoje à noite, mas vou dirigir até aí logo de manhã. David morreu às 3h17 da manhã. Marcos chegou às 11h00. 5 horas depois que o corpo do pai já havia sido transportado para a funerária. Assisti meu filho entrar naquele quarto vazio do hospício, olhar para a cama despida e chorar. Lágrimas reais, escorrendo pelo rosto. Ele me abraçou. Disse todas as coisas certas. Sinto muito, mãe. Deveria ter vindo antes. Nunca vou me perdoar. Mas ali estávamos. 4 dias depois. E ele escolheu uma festa de aniversário em vez do funeral do pai. Olhei para o caixão de David. O arranjo de flores em cima, lírios brancos e hortênsias azuis. Seus favoritos estava começando a murchar na chuva. Os funcionários do cemitério esperavam a uma distância respeitosa, parados sob uma árvore, provavelmente se perguntando quando a mulher louca de preto finalmente iria embora para que pudessem baixar o caixão e ir para casa. Meu celular vibrou novamente. Siena, 14h51. Catherine, espero que você entenda. Esta festa foi planejada há meses. Marcos queria estar aí por você, mas eu realmente precisava dele aqui. Família é importante, mas casamento também. Tenho certeza de que você pode valorizar isso. Eu realmente ri. Um som agudo e amargo, que assustou um corvo de uma lápide próxima. Família é importante, mas casamento também. Como se David e eu não tivéssemos sido casados por 38 anos. Como se eu não tivesse passado os últimos 6 meses assistindo meu marido definhar de câncer pancreático, enquanto fazia plantões, de 12 horas, para pagar medicamentos que o plano de saúde não cobria. Como se eu não tivesse segurado a mão dele durante cada sessão de quimioterapia, cada tratamento de radiação, cada momento de agonia. Mas claro, uma festa de 30º aniversário era definitivamente mais importante que se despedir do homem que ensinou Marcos a andar de bicicleta, a trocar um pneu, a ser homem. Rolei para cima no histórico de mensagens com Marcos. O padrão estava lá, claro como o dia. Eu só não tinha querido ver, 3 meses atrás. Não posso ir no compromisso de químio do pai amanhã.
Siena precisa que eu ajude a organizar o chá de bebê da irmã dela, 2 meses atrás. Mãe, pode nos emprestar R$ 15.000? Siena quer muito refazer o revestimento da cozinha. Vamos te devolver. 6 semanas atrás. Eu sei que disse que ficaria com o pai enquanto você trabalha. Mas a Siena está tendo um dia difícil. A tia Jean pode fazer em vez disso? E minhas respostas? Deus, minhas respostas me deixavam enjoada. Claro, querido. Jean pode cobrir. Vou transferir o dinheiro hoje à noite. Não se preocupe em devolver logo. Família é importante. Mas seu casamento vem primeiro. Eu e o pai entendemos. Eu tinha permitido isso. Toda vez que Marcos escolheu Siena, em vez de nós. Sorri, acenei e disse que estava tudo bem. Porque é isso que boas mães fazem, certo? Elas apoiam os casamentos dos filhos. Elas não criam conflito. Elas não fazem ondas. Tornei-me pequena e acomodada, enquanto meu filho lenta e gradualmente aprendeu que as necessidades dos pais não importavam. A chuva estava caindo mais forte agora. Meu vestido estava completamente encharcado, grudado no corpo. Podia sentir água nos sapatos, fria e desconfortável. O diretor do funeral estava caminhando em minha direção novamente, guarda-chuva estendido como uma bandeira branca. Sra. Walsh, ele disse gentilmente. Nós precisamos. Quer dizer, se você estiver pronta. Estou pronta. Ouvi-me dizer, mas não estava pronta. Nunca estaria pronta para ver-los baixar meu marido na terra, enquanto nosso filho estava a 50 quilômetros dali, provavelmente comendo bolo de aniversário, e fingindo que o pai não tinha acabado de morrer. Coloquei minha mão no caixão de David uma última vez. A madeira estava fria e escorregadia de chuva. Me desculpe, sussurrei. Sinto muito que ele não tenha vindo. Não sei o que aconteceu com ele, David. Não sei onde nosso menino foi parar. O diretor do funeral tocou meu cotovelo, guiando-me gentilmente para longe. Deixei-o me conduzir em direção ao sedã preto, onde Jean estava esperando, o rosto pressionado contra a janela, rímel escorrendo pelas bochechas. Estava na metade do caminho até o carro quando meu celular tocou. Marcus, parei de andar. Encarei o nome dele na tela. Marcus ligando. Jean tinha saído do carro. Cat? Você está bem? Atendi. Alô? Mãe, oi. Só queria dar um alô. Ter certeza de que você está bem. A voz dele estava alta, alegre. Eu podia ouvir música e risadas ao fundo. Sons de festa. O serviço foi bom? Minha boca abriu. Fechou. Abriu novamente. Nenhuma palavra saiu. Mãe? Você está aí? Foi bom. Finalmente disse. Minha voz soava estranha. Monótona. Seu pai foi enterrado na chuva. Sozinho. Exceto por mim. Silêncio. Depois. Mãe, não seja assim. Você sabe que eu queria estar aí. Mas a Siena só faz 30 anos uma vez. Sim. Recebi sua mensagem. Você está me fazendo sentir culpado. Algo dentro de mim quebrou. Não ruidosamente. Não dramaticamente. Apenas uma quebra silenciosa e final. Como o último fio segurando algo que vinha se rasgando há meses. Ótimo, eu disse. Você deveria se sentir culpado. Desliguei. Jean estava me encarando, olhos arregalados. Kath, me leve para casa, eu disse. Por favor, só me leve para casa. A casa parecia enorme e sufocante ao mesmo tempo. A presença de David estava em todo lugar, seus óculos de leitura na mesinha de centro. Sua caneca favorita no escorredor, seu casaco ainda pendurado perto da porta da frente. Mas ele não estava aqui. Nunca estaria aqui novamente. Jean tentou ficar, mas a mandei embora. Disse que precisava ficar sozinha, processar tudo. Ela me abraçou forte. Me fez prometer ligar se precisasse de qualquer coisa. Depois saiu relutante. Fiquei na cozinha, ainda usando meu vestido encharcado de funeral, e encarei o nada. Meu celular não parava de vibrar. Marcos 16:23. Mãe, isso foi desnecessário. Eu também estou de luto. Siena 16:31. Não aprecio você fazer o Marcos se sentir mal no meu aniversário. Este deveria ser um dia especial. Marcos 16:45. Podemos, por favor, conversar sobre isso como adultos? Marcos 17:2. Você está sendo muito injusta agora. Virei meu celular de cabeça para baixo no balcão. No silêncio, eu podia ouvir o relógio fazendo tic-tac. A geladeira zumbindo. A chuva ainda batendo nas janelas. Subi as escadas até nosso quarto, meu quarto agora, e tirei o vestido molhado. Vesti a velha moletom da Northwestern de David, aquela que ainda cheirava vagamente a ele.
Sentei na beirada da cama. Foi quando vi o envelope na mesinha de cabeceira de David. Meu nome, escrito com sua caligrafia trêmula. Catherine. Minhas mãos tremeram ao pegar. Dentro havia uma única folha de papel, datada de 2 semanas antes de morrer. Minha querida Cat, se você está lendo isso, eu já parti. Sinto muito por ter que te deixar. 38 anos não foram suficientes. Eu queria mais 50. Preciso te dizer algo que deveria ter dito enquanto ainda estava vivo. Você foi suave demais com Marcos. Sei que você o ama. Eu também o amo, mas em algum momento do caminho, ele deixou de ser o menino que criamos. Ele parou de pensar em alguém além dele mesmo e da Siena. Assisti você fazer desculpa após desculpa por ele. Assisti você dar e dar enquanto ele pega e pega. Não disse nada porque você parecia feliz em fazer isso. E eu não queria causar problemas entre você e nosso filho. Você merece um filho que apareça. Que te coloque em primeiro lugar às vezes. Que entenda que amor não é só sobre receber, é sobre retribuir. Não deixe ele te tratar do jeito que me tratou no final. Não se faça pequena por alguém que nem sequer se faz presente. Te amo para sempre. Seja forte. Seja egoísta pela primeira vez na sua vida. Seu para sempre, David. Li 3 vezes. Na terceira vez, não conseguia mais ver as palavras através das lágrimas. Seja egoísta pela primeira vez na sua vida. Meu celular vibrou novamente lá embaixo. Mais mensagens de Marcos, provavelmente. Mais justificativas. Mais desculpas. Dobrei a carta de David cuidadosamente e segurei contra o peito. Algo tinha mudado. Algo fundamental. Ficar naquele cemitério, ouvindo meu filho priorizar uma festa de aniversário sobre o funeral do pai. Lendo as últimas palavras de David havia rachado algo dentro de mim. E debaixo de todo aquele luto e desgosto, encontrei algo que não sentia há anos. Raiva. Não o tipo quente e explosivo. O tipo frio e esclarecedor. O tipo que queima desculpas e sentimentalismo. E deixa apenas a verdade. Meu filho havia abandonado o pai. E havia me abandonado. E eu estava cansada de fazer desculpas por ele. Peguei meu celular e rolei pelo nosso histórico de mensagens novamente. Desta vez, não estava olhando com olhos perdoadores de mãe. Estava olhando com um olhar claro e inflexível de alguém que finalmente parou de mentir para si mesma. Os R$ 15.000 para o revestimento da cozinha. Nunca devolvidos. Os R$ 25.000, que emprestei a eles, para um conserto emergencial, do carro ano passado. Nunca devolvidos. Os R$ 6.000 para a viagem de aniversário da Siena para Gramado. Nunca devolvidos. Abri meu aplicativo do banco. Rolei pelo histórico de transações. Transferência para Marcus Walsh. R$ 15.000. Transferência para Marcus Walsh. R$ 25.000. Transferência para Marcus Walsh. R$ 6.000. Transferência para Marcus Walsh. R$ 4.000. Transferência para Marcus Walsh. R$ 12.500. A lista continuava. E continuava. E continuava. Nos últimos 3 anos, tinha dado a Marcos e Siena mais de R$ 235.000 enquanto trabalhava 60 horas por semana como enfermeira, enquanto cuidava de David durante o câncer, enquanto esvaziava minhas economias de aposentadoria para cobrir contas médicas. Tinha dado a eles R$ 235.000. E meu filho não conseguiu nem aparecer no funeral do pai. Meu celular acendeu com uma nova mensagem. Marcos 18:34. Mãe, acho que você precisa de um tempo para se acalmar. Vamos conversar amanhã, quando você estiver pensando com mais clareza. Quando eu estiver pensando com mais clareza. Eu estava pensando com clareza pela primeira vez em anos. Abri uma nova mensagem e comecei a digitar. Não enviei a mensagem que havia começado a digitar. Em vez disso, apaguei. Coloquei o celular de lado e fui para o escritório de David. Ele mantinha registros meticulosos. Planilhas, pastas, caixas etiquetadas, tudo organizado com a precisão de um homem que passou 30 anos como contador. Eu costumava provocá-lo sobre isso, chamá-lo de obsessivo. Agora estava grata. Puxei a gaveta do arquivo etiquetada como Família Marcos. Dentro, havia pastas que datavam da infância de Marcos. Boletins escolares, cartões de aniversário e então mais recentemente outra coisa. Acordos de empréstimo, minha respiração falhou. David havia documentado tudo. Cada transferência que fizemos para Marcos. Cada promessa de devolver no mês que vem.
Cada desculpa sobre por que o dinheiro não havia sido devolvido. Havia até uma pasta etiquetada como evidências de texto. Dentro estavam capturas de tela, impressas conversas entre Marcus e Sienna, que David deve ter visto quando Marcus deixou o celular desbloqueado durante uma visita. Minhas mãos tremeram enquanto lia. Sienna para Marcus 7 meses atrás. Você já pediu dinheiro para seus pais? Marcus. Ainda não. O pai está tendo um dia ruim. Sienna. Nós precisamos desse dinheiro, Marcus. O empreiteiro começa na segunda. Só pede para sua mãe. Ela sempre diz sim, Marcus. Eu sei. Vou ligar para ela amanhã. Sienna. Certifique-se de mencionar algo sobre seu pai. Ela é mais generosa quando se sente culpada por ele estar doente. Realmente senti meu estômago revirar. Tive que colocar os papéis de lado e respirar. Havia mais? Muito mais. Chat em grupo. Família do Marcus, 10 meses atrás. Membros: Marcus, Sienna, irmã da Sienna, Rachel, mãe da Sienna, Patrícia. Patrícia. Quanto vocês vão receber da herança quando David falecer? Marcus. Mãe. Isso não é apropriado. Sienna. É uma pergunta justa. Catherine é enfermeira. David era contador. Eles devem ter economias decentes. Além disso, a casa vale pelo menos 3 milhões. Rachel. Você deveria conversar com eles sobre colocar seu nome na escritura da casa. Por questões fiscais. Marcos. Não vou ter essa conversa enquanto meu pai está morrendo. Sienna. Só estou dizendo. É inteligente planejar com antecedência. Sua mãe vai precisar de ajuda para gerenciar tudo sozinha. Faz sentido você estar mais envolvido nas finanças. Patrícia. Exatamente. Você é filho único. Esse dinheiro deve ir para você eventualmente de qualquer forma. Li a troca 3 vezes. Cada vez senti mais frio. Eles estavam planejando, calculando, discutindo a morte do meu marido e minha herança, como se fosse uma transação comercial. E Marcus, meu Marcus, havia participado dessa conversa. Ele resistiu levemente. Claro, mas não encerrou. Não disse que era nojento falar sobre o dinheiro do pai moribundo. Não me defendeu. Continuei lendo. A pasta era grossa. Sienna para Marcus 8 meses atrás. Sua mãe seriamente precisa atualizar o guarda-roupa. Esses uniformes de enfermeira são deprimentes. Talvez devêssemos levar lá as compras depois que o David. Você sabe. Marcus. Ela gosta dos uniformes. Ela é prática. Sienna. Ela é desleixada. Se ela vai ser viúva, deveria pelo menos tentar parecer arrumada. Primeiras impressões importam. Marcus. Podemos não falar sobre minha mãe sendo viúva enquanto meu pai ainda está vivo? Sienna. Só estou tentando ajudar. Você vai passar mais tempo com ela depois que o David falecer. Quero que ela se sinta confiante. Tanta preocupação. Tanta compaixão. Encontrei outra captura de tela impressa. Esta deixou meu sangue gelado. Marcus para Sienna 2 meses atrás. Mãe perguntou se podemos devolver parte do dinheiro. Pelo menos os 15 mil do ano passado. Sienna. Diz para ela que ainda estamos nos recuperando do conserto do carro. Ela vai entender. Marcus. Não tivemos conserto de carro. Fomos para Cabo Frio. Sienna. Ela não sabe disso. Além disso, ela deu aquele dinheiro pra gente. Você não pede presentes de volta. Marcus. Não foi presente. Foi empréstimo. Sienna. Ela fez você assinar alguma coisa? Não? Então é presente. Pare de se sentir culpado. Seus pais têm mais dinheiro do que precisam. Eles são velhos. O que vão fazer mochilão pela Europa? Marcus. Isso parece errado. Sienna. O que parece errado é sua mãe fazer você se sentir mal por aceitar a ajuda dos próprios pais. É isso que pais devem fazer: apoiar os filhos. Estamos construindo nossa vida juntos. Ela deveria estar feliz em contribuir. Marcus. Acho que sim. Sienna. Você acha? Marcus. Preciso que você esteja do meu lado aqui. Somos nós contra o mundo. Lembra? Seus pais tiveram o tempo deles. Agora é nossa vez. Pressionei minha mão contra a boca, lutando contra a náusea. Nossa vez, como se a vida fosse um jogo. Como se David e eu fôssemos obstáculos a serem gerenciados. Recursos a serem extraídos. Continuei cavando pela pasta. Encontrei uma nota manuscrita de David, datada de 3 meses atrás. Kath, imprimi isso porque preciso que você veja eventualmente. Não agora. Enquanto ainda estou aqui. Não quero que meus últimos meses sejam cheios de drama familiar. Mas depois que eu partir, você precisa saber a verdade. Marcus mudou.
Ou talvez ele sempre foi assim e não vimos. De qualquer forma, Sienna piorou. Ela é manipuladora, convencida, e transformou nosso filho em alguém que mal reconheço. O dinheiro não importa para mim. O que importa é que você se proteja. Não deixe eles te sangrarem. Não deixe eles tirarem vantagem do seu luto. Estou documentando tudo porque te conheço. Você vai fazer desculpas? Vai dizer que estou interpretando mal? Vai querer acreditar no melhor do Marcos porque é quem você é? Mas às vezes amor significa ver as pessoas claramente. Mesmo quando quebra seu coração, especialmente então. Dee. Sentei no chão do escritório de David, cercada por evidências da traição do meu filho, e senti algo dentro de mim endurecer em aço. David sabia. Ele tinha visto tudo claramente. E tentou me proteger. Até mesmo de além do túmulo. Meu celular estava tocando lá embaixo. Podia ouvi-lo ecoando pela casa vazia. Não me movi para atender. Em vez disso, juntei cada pedaço de papel, cada captura de tela, cada acordo de empréstimo. Organizei cronologicamente. Criei minha própria planilha, documentando cada real que demos a Marcos, cada promessa quebrada de nos devolver, cada manipulação. O total chegou a 239.250 reais, mais juros, seria mais de 261.000. Trabalhei a noite toda. Não dormi. Não conseguia dormir. O luto, a raiva e a clareza estavam queimando através de mim como fogo selvagem, consumindo tudo que era macio, perdoador e maternal. A 60 tinha construído um caso irrefutável. Documentos, extratos bancários, evidências de texto, uma linha do tempo detalhada de cada empréstimo, cada mentira, cada momento em que Marcos escolheu Sienna em vez do pai moribundo. Às 7h tinha escrito 2 cartas. Uma para Marcos, uma para Sienna. Às 8h tinha feito 3 ligações. Uma para minha irmã Jean, uma para meu advogado, uma para meu consultor financeiro. Às 9h, Marcus ligou. Desta vez atendi. Mãe, finalmente. Estive tentando te contatar a noite toda. Você está bem? A voz dele estava preocupada. Amorosa até. Como se nada tivesse acontecido. Como se ele não tivesse perdido o funeral do pai por uma festa de aniversário. Estou bem, eu disse. Minha voz estava firme. Calma. Na verdade, preciso falar com você. Você e a Sienna podem vir aqui esta tarde? Claro. Está tudo bem? Você está estranha. Está tudo bem. Só tenho alguns assuntos do seu pai para discutir. Coisas de herança. É importante. Eu praticamente podia ouvi-lo se animando. Coisas de herança. Coisas de dinheiro. Sim, claro. Podemos estar aí por volta das 14h. Serve? Perfeito. Vejo vocês então. Desliguei antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa. Jean chegou ao meio-dia, com compras e café e olhos vermelhos. Você soou diferente no telefone, ela disse, estudando meu rosto. O que aconteceu? Mostrei a ela tudo. A pasta. Os textos. As notas de David. Ela leu em silêncio. Sua expressão mudando de choque para nojo, para fúria fria. Aquele merdinha. Ela finalmente disse. Aquele merdinha manipulador. Jean. Não. Não defenda. Não ouse. Ela jogou os papéis sobre a mesa da cozinha. Ele calculou seu luto. Ele transformou sua generosidade em arma. E aquela esposa dele? Oisai. Oi, disse calmamente. Oisai. O que você vai fazer? Entreguei a ela as cartas que havia escrito. Ela leu devagar. Quando levantou o olhar, havia lágrimas em seus olhos. Kath. Você tem certeza? Nunca tive tanta certeza de nada na minha vida. Isso vai destruir seu relacionamento com ele. Não há mais relacionamento. Só há eu dando e ele pegando. Isso não é relacionamento. Isso é exploração. Jean estendeu a mão pela mesa e apertou a minha. Estou orgulhosa de você. Estou apavorada. Admiti. Bom, isso significa que você está fazendo a coisa certa. O fácil seria perdoar. Louis continuar fingindo. O corajoso é isso. Às 14h em ponto. El BMW de Marcus estacionou na minha entrada. Observei da janela enquanto ele e Sienna saíam. Ela estava usando óculos de sol de grife e carregando uma bolsa Chanel. Marcus estava no celular, rindo de algo. Eles pareciam felizes, despreocupados. Como se as últimas 24 horas tivessem sido apenas mais um dia.
Abri a porta antes que pudessem bater. Mãe! Marcos se moveu para me abraçar. Dei um passo para trás. Entrem. Precisamos conversar. Algo no meu tom o fez hesitar. Siena percebeu também. Vi ela trocar um olhar com Marcos. Uma pequena centelha de preocupação cruzando seu rosto perfeitamente maquiado. Eles me seguiram até a sala de estar. Eu havia arranjado o espaço deliberadamente. A pasta de evidências na mesinha de centro. 3 cadeiras posicionadas como uma configuração de entrevista. A urna de David na lareira. Observando tudo. Por favor, Santem. Eu disse. Eles sentaram. Marcos estava inquieto agora, sentindo que algo estava errado. Então, coisas de herança? Ele instigou. Não exatamente. Peguei a pasta. Seu pai me deixou algo. Evidências. Documentação. Ele estava mantendo registro das coisas por meses. Registro do quê? A voz de Marcos ficou defensiva. Abri a pasta e puxei a primeira página. A planilha mostrando R, 230 e 9.250 em empréstimos. Isso, eu disse, deslizando pela mesinha de centro. Marcos mal olhou. Mãe, se isso é sobre dinheiro, não é sobre dinheiro. É sobre respeito. É sobre integridade. É sobre o fato de que seu pai morreu pedindo por você. E você apareceu 5 horas atrasado. Depois você perdeu o funeral dele por uma festa de aniversário. Mãe, não terminei. Minha voz não se elevou, não vacilou. Seu pai documentou tudo. Cada real que demos a você. Cada promessa que você fez de nos devolver. Cada desculpa que usou para evitar pagamento. Puxei as próximas páginas. As mensagens de texto. O rosto de Siena ficou pálido. Ele também documentou isso. Conversas entre você e a Siena. Discussões sobre minha herança. Planos para depois que o David morresse. Estratégias para conseguir mais dinheiro de nós. Você mexeu no celular dele? A voz de Siena estava afiada. Indignada. Não. Seu marido deixou desbloqueado. Seu pai viu isso por acidente. Então ele começou a prestar atenção. E viu tudo. Puxei a impressão do chat em grupo. Deslizei pela mesa, incluindo conversas com sua família, Siena. Discussões sobre quanto dinheiro eu teria depois que o David morresse. Sugestões para colocar o nome do Marcos na escritura da minha casa. Reclamações sobre meus uniformes desleixados. Marcos estava lendo agora. Seu rosto perdendo a cor. Mãe, isso não é isso. Está fora de contexto. Que contexto torna isso aceitável? Perguntei. Que contexto torna aceitável calcular a herança do seu pai moribundo? Elaborar estratégias sobre extrair dinheiro da sua mãe enlutada? Silêncio. Você perdeu o funeral do seu pai. Continuei. Você perdeu as últimas palavras dele. Você perdeu tudo o que importava. E você tem pegado de nós por anos sem dar nada de volta. Somos família. E você tem pegado de nós por anos sem dar nada de volta. Somos família. Marcos disse fracamente. Família se ajuda. Você está certo. Família se ajuda. É recíproco. É mútuo. Não é uma extração unilateral de recursos. Puxei o documento final. A carta do meu advogado. Isso é uma solicitação formal de pagamento de todos os empréstimos. R 230 e 9.250 mais juros. Valor total devido. R 260 e 1.700. Você tem 90 dias. O queixo de Marcos caiu. Você está me processando? Estou pedindo que você devolva o que deve. Se não fizer sim, vou buscar ação legal. Eu não tenho esse tipo de dinheiro. Então você vai precisar fazer escolhas diferentes. Cortar nas férias? Adiar a reforma da cozinha? Vender a bolsa Chanel? Olhei diretamente para Siena. Ela se levantou, furiosa. Isso é insano. Você é a mãe dele. Você deveria apoiá-lo incondicionalmente. Eu apoiei? Eu disse calmamente. Por 35 anos. Dei a ele vida, dei a ele amor, dei a ele tudo o que tinha. E em troca, ele nem conseguiu aparecer quando o pai morreu. Isso não é justo. Marcos começou. Justo? Minha voz finalmente se elevou. Você quer falar sobre justo? Trabalhei 60 horas por semana, enquanto cuidava do seu pai moribundo. Esvaziei minhas economias de aposentadoria para pagar os medicamentos dele. Segurei a mão dele durante cada momento de agonia. E você? Você nem se deu ao trabalho de chegar antes dele morrer. Você não conseguiu cancelar uma festa de aniversário para enterrá-lo. Lágrimas estavam escorrendo pelo rosto de Marcos agora. Me desculpe. Sinto tanto.
Eu não pensei. Você não pensou. Esse é o problema. Você parou de pensar em alguém além de si mesmo. Me levantei. Fui até a urna de David. Toquei-a gentilmente. Seu pai te amou. Até seu último suspiro, ele te amou. E ele morreu desapontado com o homem que você se tornou. As palavras pairaram no ar como fumaça. Marcos estava soluçando agora. Soluços completos, feios, que sacudiam o peito. Siena colocou a mão no ombro dele, mas estava me encarando. Você é uma mulher cruel. Não, eu disse. Sou uma mulher que cansou de ser usada. A diferença. Entreguei a Marcos a segunda carta. Isso é para você. Leia quando chegar em casa. Explica tudo que eu e seu pai fizemos por você ao longo dos anos. Cada sacrifício, cada escolha que fizemos para colocá-lo em primeiro lugar. E explica por que isso acaba agora. Mãe, por favor. 90 dias. Eu disse. É tudo o que tenho a dizer. Você está escolhendo dinheiro em vez do seu filho? Siena estava incrédula. Estou escolhendo autorrespeito em vez de ser facilitadora. Estou escolhendo limites em vez de ser capacho. Estou escolhendo honrar os últimos desejos do seu pai. Caminhei até a porta da frente e a abri. Acho que vocês deveriam ir agora. Marcos se levantou com pernas trêmulas. Seu rosto estava manchado, devastado. Ele parecia jovem de repente. Como o garotinho que costumava rastejar para nossa cama durante tempestades. Por um momento, quase vacilei. Então lembrei do caixão na chuva. O espaço vazio ao meu lado onde meu filho deveria estar. 90 dias. Repete. Eles saíram. Os saltos de Siena clicavam afiadamente na calçada. Marcos se virou uma vez. Sua boca se abrindo como se quisesse dizer algo. Fechei a porta. Diana emergiu da cozinha onde estava esperando. Ela envolveu os braços ao meu redor. E eu finalmente me permiti desabar. Você conseguiu. Ela sussurrou. Oh, Kath, você conseguiu. Chorei por uma hora. Por David. Por Marcos. Pelo relacionamento que perdi. Ou talvez nunca tive realmente. Pelo futuro que havia imaginado que nunca existiria. Mas debaixo do luto havia outra coisa. Alívio. E a mais minúscula. Frágil semente de liberdade. Nas 2 semanas seguintes, meu celular explodiu. Marcos. Dia 1, 23:47. Mãe, por favor. Podemos conversar sobre isso? Não acredito que você está fazendo isso. Siena, dia 2, 8:23. Isso é abuso financeiro. Estamos consultando nosso próprio advogado. Marcos. Dia 3, 18:15. Falei com a tia Jean. Ela diz que você está falando sério. Mãe, não tenho R. 261.000. Você está pedindo o impossível. Patrícia, mãe da Siena. Dia 4, 10/2. Não sei que tipo de mãe trata o filho dessa maneira. Você deveria ter vergonha. Marcos. Dia 6, 2:34. Não consigo dormir. Fico pensando no pai. Você está certa. Eu deveria ter estado lá. Me desculpe. Mas essa punição não se encaixa no crime. Siena. Dia 8, 19:41. Marcos está tendo ataques de pânico por sua causa. Espero que esteja feliz. Marcos, dia 10/15/15. Podemos, por favor, só conversar? Cara a cara? Vou sozinho. Por favor, mãe. Não respondi a nenhuma delas. Em vez disso, fiz algo que não fazia há anos. Vivi para mim mesma. Tirei uma semana de folga do trabalho. Dormi até tarde. Li livros que David havia recomendado. Limpei o closet dele e chorei por cada camisa, cada gravata, cada par de sapatos. Almocei com Jan a cada 2 dias. Comecei a ver uma conselheira de luto. Entrei em um grupo de apoio para viúvas. Plantei bulbos no jardim tulipas e narcisos que floresceriam na primavera, quando David não estaria aqui para vê-los, mas eu estaria. E lentamente, incrementalmente, comecei a me sentir uma pessoa novamente. Não apenas uma mãe. Não apenas uma esposa. Não apenas uma cuidadora. Uma pessoa. No dia 15, Marcos apareceu na minha porta. Vi-o pela janela antes de bater. Ele parecia terrível. Sem barbear, amarrotado, como se não tivesse dormido em dias. Quase não atendi. Mas algo, talvez curiosidade, talvez maternidade residual, me fez abrir a porta. Oi. Ele disse calmamente. Oi. Posso entrar? Hesitei. Depois dei um passo de lado. Sentamos na sala de estar novamente. Mesmas cadeiras. Energia diferente. Marcos olhou para a urna de David e começou a chorar. Estraguei tudo, ele disse. Eu sei que estraguei.
Não tenho desculpas. Esperai. Eu e a Siena. Estamos brigando. Ela não entende por que estou tão chateado. Ela acha que você está sendo irracional. Ela acha que devo simplesmente te cortar, recusar a pagar e deixar você processar. É isso que você vai fazer? Não. Ele me olhou com olhos vermelhos. Não. Vou te devolver. Cada centavo. Vai levar tempo, talvez precise fazer um empréstimo ou vender algumas coisas. Mas vou fazer. Ok. E me desculpe. Sinto muito, muito. Sobre o pai, sobre o funeral, sobre tudo. Assenti lentamente. Acredito que você esteja arrependido. Mas arrependido não é suficiente. O que você quer de mim? Quero que você entenda o que fez. Não apenas se desculpe e entenda. Quero que você sinta como foi ficar sozinha naquele cemitério. Assistir seu pai ser enterrado enquanto você comia bolo. Marcos estremeceu como se eu o tivesse golpeado. Quero que você pense sobre cada real que pegou enquanto seu pai estava morrendo. Cada vez que escolheu os desejos da Siena em vez das nossas necessidades. Cada manipulação, cada promessa quebrada. Estou fazendo isso. E quero que você decida quem quer ser. Porque o homem que você se tornou, esse não é meu filho. Esse é alguém que não reconheço. O silêncio encheu a sala. Posso te perguntar algo? Marcos disse finalmente. Sim. Você ainda me ama? A pergunta quebrou algo no meu peito. Sim, sussurrei. Deus me ajude, sim. Sempre vou te amar. Mas amor não é mais suficiente. Posso te amar e ainda recusar ser tratada dessa forma. Posso te amar e ainda estabelecer limites. Posso te amar e ainda dizer não. Marcos estava chorando novamente. Não quero te perder. Então mude. Realmente mude. Não porque estou te forçando. Não porque você tem medo de perder sua herança. Mas porque você quer ser um homem melhor do que é agora. Ele assentiu, enxugando o rosto. Vou tentar. Prometo. Não me prometa. Prove. Ele se levantou. Parecia que queria me abraçar. Não me movi. Ele entendu. Assentiu. Caminhou até a porta. Mãe? Sim? O pai estaria orgulhoso de você. Por se defender. As palavras me atingiram como um golpe físico, porque eram verdadeiras, e porque vieram 15 dias tarde demais. A primavera chegou lentamente ao Brasil naquele ano. As tulipas que plantei em novembro abriram caminho pelo solo meio congelado no final de março. Seus brotos verdes teimosos e determinados. Eu as regava toda manhã antes do trabalho, café em uma mão, mangueira na outra, assistindo o jardim despertar sem David. Haviam se passado 4 meses desde o funeral. 4 meses desde que fiquei na chuva e percebi que meu filho era um estranho. 4 meses desde que tracei uma linha na areia e me recusei a cruzar, lá de volta. O primeiro pagamento chegou no dia 87. 3 dias antes do prazo. R$ 50 mil. Transferidos para minha conta com um memorando que dizia simplesmente: primeira parcela. Marcos. Fiquei olhando para a notificação no celular por muito tempo. Jean estava tomando café comigo quando chegou. Ele pagou. Eu disse, mostrando a tela. Ela apertou minha mão. Como você se sente? Não sei. Aliviada? Triste? É só dinheiro, mas também é. Prova, acho. Prova de que eu não estava louca. Que eu tinha o direito de pedir isso. Você tinha todo o direito. Os pagamentos continuaram. R$ 50 mil. Depois R$ 42.500. Depois R$ 60 mil. Marcos estava liquidando coisas, percebi. Vendendo itens, talvez assumindo trabalho extra. Cada transferência vinha com um breve memorando. Segundo pagamento. Me desculpe. Terceiro pagamento. Vendi os jet skis. Quarto pagamento. Isso importa para mim. Não falamos durante aqueles meses. Nem ligações, nem mensagens, nada além daqueles breves memorandos anexados às transferências bancárias. Era como se estivéssemos nos comunicando em uma linguagem despida de tudo exceto ação e consequência. Não entrei em contato. Não agradeci pelos pagamentos, nem perguntei como ele estava. O silêncio era necessário para nós dois, acho. Espaço para respirar. Espaço para descobrir quem éramos, sem os antigos padrões de culpa e obrigação nos mantendo juntos. Minha conselheira de luto disse que eu estava fazendo a coisa certa. Limites não são punições. Ela me disse durante uma sessão. São definições. Você está definindo o que vai e não vai aceitar. Isso é saudável. Isso é necessário. Mas saudável nem sempre era bom. Sentia a falta do meu filho.
Falta da versão dele que eu amava. Ou talvez da versão que imaginei. Sentia falta do garotinho, que me trazia dentes de leão do quintal. Do adolescente que me ligava da faculdade só para ouvir minha voz. Do jovem que dançou comigo no casamento dele e sussurrou: "Te amo, mãe. Você é minha heroína." Para onde aquela pessoa tinha ido? Ela realmente existiu? Ou eu estava tão desesperada para ver, que perdi todos os sinais de quem ele realmente era? Jean disse que eu estava sendo dura demais comigo mesma. Você o amou. Ela disse. Isso não é falha. Isso não é cegueira. É só o que mães fazem. Mas David viu. Ele viu o que Marcus estava se tornando. David tinha distância. Você estava no meio disso. E honestamente, Kath, mesmo se você tivesse visto antes teria feito algo diferente, você é doadora. É quem você é. Talvez eu precise parar de ser essa pessoa. Talvez você só precise ser mais seletiva sobre para quem você dá. Em abril, algo inesperado aconteceu. Eu estava no supermercado, carregando sacolas no carro, quando ouvi uma voz familiar. Catherine, virei. Sienna estava parada 3 carros adiante, segurando uma única sacola reutilizável. Ela parecia diferente, mais magra, cansada. Seus óculos de sol de grife não conseguiam esconder as olheiras sob os olhos. Sienna, eu disse neutralmente. Podemos. Posso falar com você por 1 minuto? Todo instinto me dizia para dizer não, para entrar no carro e ir embora. Mas algo em sua postura, a maneira como ela estava se segurando, pequena e incerta, me fez pausar. Ok. Ela se aproximou lentamente. Colocou a sacola no chão. Respirou fundo. Eu te devo um pedido de desculpas. Esperai. Eu fui. Deus, fui horrível. Com você. Com o Marcus. Com a memória do David. Sua voz rachou. Tenho pensado muito esses últimos meses. Muita terapia, na verdade. E preciso que você saiba que vejo agora. O que fiz? No que transformei o Marcus? No que você o transformou? Eu o pressionei. Fiz ele escolher entre nós e você. Manipulei ele para priorizar meus desejos em vez das suas necessidades. Disse a mim mesma que era normal, que esposas vêm primeiro. Que os pais dele tiveram tempo deles. Mas não era normal. Era cruel. Encostei no meu carro, estudando seu rosto. Ela parecia sincera. Mas Sienna sempre foi boa em parecer sincera. Por que está me dizendo isso? Porque o Marcus está desmoronando. Ela enxugou os olhos. Ele mal consegue dormir. Está trabalhando em 2 empregos para te pagar de volta. Ele vendeu o carro, você sabia? Tá dirigindo um Honda de 15 anos agora porque vendeu o BMW para fazer um pagamento para você. Não pedi que ele fizesse isso. Eu sei. Mas ele está fazendo de qualquer jeito porque está desesperado para consertar as coisas. E estou assistindo ele se destruir com culpa. E percebi. Eu fiz isso. Ajudei a criar essa situação. E preciso assumir isso. Um casal com um carrinho de compras passou por nós. Ambas ficamos em silêncio até que se foram. Você está aqui para me pedir para perdoá-lo? Perguntei. Não. Estou aqui para pedir que você me perdoe. E para te dizer que estou indo embora. Isso me pegou desprevenida. Indo embora? Estou me mudando de volta para São Paulo. Minha irmã mora em Pinheiros. Preciso de espaço. E honestamente, Marcus precisa de espaço longe de mim. Nosso casamento foi construído em padrões realmente tóxicos. E não sei se podemos consertar isso. Mas sei que ele não pode consertar as coisas com você enquanto estou na jogada. Sienna, não estou pedindo simpatia. Só estou. Estou tentando fazer uma coisa certa. Marcus te ama. Ele sempre te amou. Eu torci isso em algo feio. E sinto muito. Sinto muito mesmo. Ela pegou sua sacola de compras, começou a se afastar, depois se virou. David era um bom homem. Ele merecia melhor do que o que fizemos. Vocês dois mereciam. Então ela se foi, caminhando pelo estacionamento até um carro que não reconheci. Sentei no banco do motorista por 20 minutos, tentando processar o que havia acabado de acontecer. Quando cheguei em casa, liguei para Jean. Sienna pediu desculpas, eu disse. O quê? Quando? Como? Contei tudo a ela. Você acredita nela? Jean perguntou. Acho que ela está em dor. E acho que dor às vezes torna as pessoas honestas. Se ela vai seguir adiante, se ela realmente muda, não sei. Mas sim, acho que o pedido de desculpas foi real. Você vai contar ao Marcus que a viu? Não sei. Deveria? Isso depende de você, querida. Mas talvez isso seja um sinal. Que as coisas estão mudando.
que as pessoas estão acordando. No dia 120. Marcus me ligou. Fiquei olhando para o celular, assistindo o nome dele piscar na tela. Eram 21h de uma terça-feira. Eu estava de pijama, lendo um livro que David amava há 100 anos de solidão e bebendo chá de camomila. Quase não atendi, mas meu polegar se moveu antes que meu cérebro pudesse impedi-lo. Alô? Mãe. A voz dele estava grossa, emocional. Acabei de fazer o último pagamento. Abri meu aplicativo do banco. Lá estava. R. 44.200. A parcela final. Total pago. $260. 1.7. Estou vendo. Eu disse calmamente. Está feito. Te paguei de volta. Tudo. Obrigada. O silêncio se estendeu entre nós. Pesado. Carregado com 4 meses de ausência. Posso te ver? Marcos perguntou. Por favor. Sei que não tenho direito de pedir, mas sinto sua falta. Sinto tanta falta sua, mãe. Minha garganta apertou. Eu também sinto sua falta. Posso ir aí? Amanhã? Ou neste fim de semana? Quando for melhor para você? Olhei para a urna de David na lareira. Imaginei o que ele diria. Seja egoísta pela primeira vez na sua vida, mas também. Eu também o amo. Sábado, me ouvi dizer. Venha para o almoço. 12h. Ok. Sim. Obrigado. Obrigado, mãe. Marcus? Sim? Venha sozinho. Uma pausa. Siena se foi. Ela se mudou para São Paulo há 2 semanas. Estamos separados. Talvez nos divorciando. Ainda não sei. Sinto muito. Eu não sinto. Ela estava certa em ir. Éramos veneno juntos. Ele respirou fundo e trêmulo. Te vejo sábado. Vejo você sábado. Ele chegou às 11h58 com flores. Margaridas. Minhas favoritas. Ele lembrou. Ele parecia diferente. Mais velho. Mais magro. Havia grisalho no cabelo, que não estava lá 4 meses atrás. Ou talvez estivesse, e eu nunca notei. Oi, ele disse. Oi. Entrei. Fomos para a cozinha. Eu havia feito sanduíches e salada nada chique. Nada que gritasse reconciliação ou celebração. Só comida. Só normal. Sentamos um de frente para o outro na mesa onde ele comeu milhares de refeições crescendo. Obrigado por me receber. Marcos disse. Obrigado por me pagar de volta. Era o mínimo que eu podia fazer. Literalmente o mínimo. Dei uma mordida no meu sanduíche. Mastiguei. Engoli. Como você está? Quebrado. Exausto. Dirigindo um carro de merda. Trabalhando 60 horas por semana. Ele sorriu fracamente. Mas honesto. Pela primeira vez em anos estou sendo honesto. Comigo mesmo. Com todos. Isso é bom. Estive em terapia. 3 vezes por semana. Tentando descobrir como me tornei essa pessoa, esse cara que tira vantagem dos pais e perde o funeral do pai por uma festa de aniversário. Sua voz quebrou nas últimas palavras. Não tenho desculpas, mãe. Só tenho. Não sei. Explicações, talvez? Estou ouvindo. Ele largou o sanduíche. Olhou para as mãos. Eu e a Siena nos juntamos quando eu tinha 28 anos. Eu estava solitário. Ela era linda e confiante e me fazia sentir especial. Mas desde o começo, ela tinha esse jeito de reformular as coisas, me fazer questionar meu próprio julgamento. Se eu quisesse passar tempo com você e o pai, ela ficava chateada não obviamente. Só essa decepção sutil. E eu me sentiria culpado, como se estivesse escolhendo errado. Ele levantou o olhar para mim. Seus olhos estavam molhados. Com o tempo, comecei a ver você e o pai pelos olhos dela. Ela apontava coisas seu carro velho, sua cozinha desatualizada, o jeito que vocês se vestiam, e de repente eu me sentia envergonhado, defensivo. Como se precisasse explicar por que meus pais não eram mais bem-sucedidos ou sofisticados. Marcus, me deixe terminar. Por favor. Ele enxugou o rosto. Ela tinha essa narrativa de que pais deviam aos filhos, que você e o pai viveram suas vidas, e agora era nossa vez, que pedir dinheiro não era pegar, era só aceitar o que era meu por direito como seu filho. E eu acreditei. Porque era mais fácil do que acreditar que eu estava sendo egoísta. Ele afastou o pato quando o pai ficou doente. Parte de mim estava apavorada. Mas outra parte, e odeio admitir isso, outra parte já estava pensando no que viria depois. A herança. A casa. Como me posicionar. Para me beneficiar?
Da morte dele. Sua voz caiu para um sussurro. Sou um monstro. Sei que sou. Estendi a mão pela mesa. Peguei a dele. Ele levantou o olhar chocado. Você não é um monstro, eu disse calmamente. Você é um ser humano que fez escolhas terríveis. Há diferença. Como você consegue sequer olhar para mim? Porque você é meu filho. E porque você está aqui, assumindo responsabilidade. Isso importa. Importa? Realmente importa se não posso desfazer o que fiz? Você não pode desfazer. Mas pode aprender com isso. Pode ser melhor daqui para frente. Ficamos em silêncio por um longo momento. Minha mão ainda cobrindo a dele. Penso no pai todo dia, Marcos finalmente disse. No que ele deve ter pensado de mim no final. Como deve ter ficado desapontado. Ele te amava. Mesmo quando estava desapontado, ele te amava. Como você sabe? Porque ele me disse. Na carta que deixou, ele disse. Tive que pausar, me recompor. Ele disse que você parou de ser o garoto que criamos. Mas ele nunca parou de te amar. Ele estava apenas triste. Triste que você perdeu seu caminho. Marcos colocou a cabeça nas mãos e soluçou. Sons profundos e dilacerantes que sacudiram todo o corpo. Levantei e fui pro lado dele da mesa. Coloquei meus braços ao redor dele como fazia quando ele era pequeno. E o mundo parecia grande e assustador demais. Me desculpe, ele continuava dizendo. Sinto tanto. Eu sei. Sei que sente. Ficamos assim por muito tempo. Mãe e filho. Quebrados e curando. Não consertados, mas não mais fingindo que estava tudo bem. Nos 6 meses seguintes, reconstruímos devagar. Marcos vinha almoçar a cada 2 sábados. Não falávamos sobre o dinheiro ou o funeral. Falávamos sobre coisas pequenas, seu novo emprego. Meu jardim, livros que estávamos lendo, memórias de David que nos faziam rir em vez de chorar. Ele me trazia café da cafeteria chique do centro. Ensinei-o a fazer a lasanha favorita do David. Fomos a um grupo de apoio ao luto juntos 2 vezes. Depois decidimos que era estranho demais e fomos tomar sorvete. Em agosto, ele me ajudou a repintar a sala de estar. Ouvimos músicas antigas e colocamos mais tinta em nós do que nas paredes. Parecia normal, fácil, como se estivéssemos encontrando o caminho de volta um para o outro sem forçar. Em setembro, no que teria sido o 65º aniversário de David, visitamos o cemitério juntos. Marcos trouxe flores. Ajoelhou-se ao lado da lápide. Falou com o pai como se David pudesse ouvi-lo. Sinto muito por não ter estado lá quando você morreu. Sinto muito por ter perdido seu funeral. Sinto muito por tudo, pai. Estou tentando ser melhor. Estou tentando ser o homem que você me criou para ser. Espero que onde quer que você esteja, possa ver isso. Espero que tenha orgulho de mim novamente algum dia. Chorei silenciosamente ao lado dele. Quando Marcos se levantou, ele parecia diferente. Mais leve de alguma forma. Como se tivesse deixado algo pesado que estava carregando. Obrigado, ele me disse. Por não desistir de mim. Por me fazer encarar o que fiz. Por me amar o suficiente para me responsabilizar. Você é meu filho. É isso que mães fazem. Não, ele disse firmemente. É isso que boas mães fazem. E você é a melhor. Em outubro, recebi uma carta pelo correio. Endereço de remetente de São Paulo. Caligrafia da Siena. Quase joguei fora. Mas a curiosidade venceu. Querida Catherine, estou em terapia há 7 meses agora. Trabalhando muitas das minhas próprias questões privilégio, manipulação. A maneira como fui criada para ver relacionamentos como transacionais. É trabalho duro, trabalho humilhante. Queria que você soubesse que enviei os papéis de divórcio para o Marcos. Ele merece alguém que não tire o pior dele. E eu mereço descobrir quem sou fora dessa dinâmica tóxica. Também queria que você soubesse que comecei a fazer trabalho voluntário em uma instituição de cuidados paliativos, sentando com pacientes que não têm família, segurando suas mãos, estando presente nos momentos finais deles. É minha pequena maneira de tentar espiar o fato de que impedi o Marcos dos momentos finais do David. Não espero perdão. Só queria que você soubesse que sua força, a maneira como você se defendeu e se recusou a aceitar menos do que merecia, me mudou. Me acordou. Obrigada por isso. E sinto muito. Por tudo. Siena. Li a carta 3 vezes. Depois a coloquei numa gaveta com as cartas e documentos de David. Parte da história. Parte da cura. Novembro chegou novamente. 1 ano desde que David morreu. 1 ano desde o funeral na chuva. Marcos perguntou se podia passar o aniversário comigo. Não fizemos nada dramático.
Só sentamos na sala de estar com a música favorita de David, tocando suavemente. Olhamos álbuns de fotos. Contamos histórias. Lembra quando o pai tentou me ensinar a dirigir câmbio manual? Marcos disse, rindo entre lágrimas. E eu continuava deixando o carro morrer no meio de cruzamentos? Ele foi tão paciente. Mesmo quando você quase bateu naquela caixa de correio. Ele nunca gritou. Nem uma vez. Só continuava dizendo: está tudo bem, filho. Tente de novo. Ficamos quietos. Gostaria de ter sido mais como ele. Marcos disse. Você está chegando lá. Um dia de cada vez. Você acha que ele me perdoaria? Se estivesse aqui, olhei para a urna de David. Pensei no homem que amei por 38 anos. Sua bondade. Sua sabedoria. Sua capacidade de graça. Sim, eu disse. Acho que ele já perdoou. Marcos encostou a cabeça no meu ombro, como costumava fazer quando era pequeno. Te amo, mãe. Eu também te amo. Já faz 2 anos, desde que David morreu. 2 anos, desde que fiquei naquele cemitério e percebi que havia perdido meu marido e meu filho no mesmo dia. Recuperei um deles. Não o mesmo de antes mudado, humilhado, trabalhando todo dia para ser melhor. Mas de volta. O dinheiro que Marcos devolveu está em uma conta de investimento. Não toquei nele. Algum dia, talvez use para viajar. Para fazer todas as coisas que David e eu planejamos, mas nunca conseguimos fazer. Ou talvez doe para a pesquisa do câncer em nome dele. Ainda não decidi. O que importa é que foi devolvido. Que Marcos encarou o que fez e consertou. Meu jardim está florescendo agora. As tulipas voltam toda primavera. Mais bonitas a cada ano. Plantei uma roseira em memória de David, uma variedade vermelha profunda chamada Amor Duradouro. Ela floresce de junho a outubro, enchendo o quintal com fragrância e cor. Ainda trabalho como enfermeira, mas reduzi para meio período. Comecei a fazer aulas de arte. Entrei em um clube do livro. Fiz uma viagem de fim de semana para Campos do Jordão com Jean e ficamos tontas de vinho e rimos até nossas costelas doerem. Estou aprendendo como ser egoísta. Como me colocar em primeiro lugar às vezes. Como dizer não sem culpa. Estou aprendendo como ser inteira. Mesmo com o buraco em forma de David na minha vida. E Marcos também está aprendendo. Como aparecer. Como estar presente. Como amar sem pegar. Semana passada, ele trouxe alguém para me conhecer. Uma mulher chamada Rachel, professora, com olhos gentis e um sorriso fácil. Eles estão indo devagar, ele disse. Aprendendo com erros passados, construindo algo saudável. Gostei dela imediatamente. Depois que ela saiu, Marcos ficou para ajudar com a louça. Ela é adorável, eu disse, entregando-lhe um prato para secar. É. Ela me lembra você, na verdade. Forte. Independente. Não aceita minhas besteiras. Eu ri. Bom, você precisa de alguém assim, eu sei. Ele secou o prato cuidadosamente. Colocou no armário. Mãe, Sam? Obrigado. Por tudo. Por não me deixar continuar quebrado. Desliguei a água. Sequei minhas mãos. Olhei para meu filho, realmente olhei para ele. Ele tinha 37 anos agora. Linhas ao redor dos olhos. Grisalho no cabelo. Cicatrizes dos últimos 2 anos visíveis, no jeito que se carregava mais cuidadosamente, mais conscientemente. Mas seus olhos estavam claros. Honestos. Não mais nublados com privilégio ou egoísmo. Esse era o homem que David e eu tentamos criar. Ele se perdeu por um tempo, mas encontrou o caminho de volta. Você fez o trabalho duro, eu disse. Só segurei um espelho. Mesmo assim, não teria feito sem você me forçar a olhar. Terminamos a louça em silêncio confortável. Au ser, Marcus posou na porta. O pai estaria orgulhoso de você, sabe? Por se defender, por recusar ser capacho. Ele estaria orgulhoso de você também, por fazer o trabalho, por mudar. Marcus sorriu. Talvez finalmente estejamos nos tornando as pessoas que deveríamos ser. Talvez estejamos. Ainda falo com David às vezes. Em voz alta, quando estou sozinha em casa. Conto sobre meu dia. Peço sua opinião sobre as coisas. Rio de memórias. Não sei se ele pode me ouvir. Mas não importa. Falar não é mais para ele. É para mim. É como me lembro de que fui amada. Que sou amada. Que sobrevivi ao pior ano da minha vida e saí mais forte do outro lado. As pessoas me perguntam às vezes se me arrependo de como lidei com as coisas com Marcos. Se gostaria de ter sido mais suave, mais perdoadora, mais maternal. A resposta é não, porque o maior presente que já dei ao meu filho
Não foi perdão incondicional, foi responsabilidade. Forum limits. Foi mostrar a ele que amor não significa aceitar maus tratos. Que ser família não te dá o direito de pegar sem dar de volta. Que às vezes a coisa mais amorosa que você pode fazer é recusar facilitar o pior comportamento de alguém. Dei a ele a verdade, mesmo quando doeu. Especialmente quando doeu. E ao fazer isso, dei a ele a chance de se tornar alguém que valesse conhecer novamente. As tulipas florescerão novamente nesta primavera. As rosas encherão o jardim com cor e fragrância. E estarei aqui, cuidando delas, vivendo para mim mesma, e pela memória de David, e pelo futuro, que estou construindo um dia cuidadoso e intencional de cada vez. Fiquei ao lado do caixão do meu marido na chuva e entendi que meu filho estava morto para mim. Mas aquele filho, a versão privilegiada, egoísta, perdida, tinha que morrer para que o verdadeiro Marcos pudesse renascer. E às vezes é isso que o amor parece. Não suave e flexível, mas forte e inflexível. Não aceitação de tudo, mas exigência de melhor. Não silêncio diante da traição, mas verdade falada com clareza e convicção. Sou Catherine Walsh, 64 anos. Uma viúva, uma mãe, uma enfermeira, uma jardineira. Uma mulher que aprendeu, finalmente, que merecia mais do que vinha aceitando. E ainda estou aqui. Ainda de pé. Ainda crescendo. Assim como as tulipas que plantei na chuva. Se você já teve que estabelecer limites com alguém que ama, adoraria ouvir sua história nos comentários. O que te custou? O que te ensinou? Como mudou seu relacionamento? Às vezes, as conversas mais difíceis levam ao crescimento mais importante para todos os envolvidos.